de seguir todas essas fulanas e depois... O Zuckerberg tira e fala, tá tudo bem, cara? Você tem que entrar no seu... Isso eu já fiz com vários pacientes também. Entrar no seu buscar e todos os vídeos que não é o que você quer, você tem que clicar e falar not interest, não tem interesse. Porque senão o algoritmo tá olhando o que você fez. Isso é legal. Quanto mais decisões de fazer o certo você toma, mais concreto isso se torna dentro de você. E você cria obstáculos, camadas de obstáculo pra dificultar aquele processo de obtenção de dopamina. Aí vai aparecer o Sérgio Sacani falando de foguete. E aí você vai começar a gostar. E daí você vai falar, caramba, tem conteúdo. Eu descobri que a internet Dá tem pra conteúdo. estudar. Você vai descobrir que tem conteúdo na internet, que era uma coisa que você nunca tinha descoberto antes na sua vida. E aí aquilo vai... A rede social, você vai entrar lá, ela vai te forçar a estudar. O cara entra na rede purificador. Aí ele começa a falar, nossa, eu emagreci, tô mais forte, tô guardando dinheiro, tô tomando decisões melhores. Aí ele vai chegar e falar, nossa, que louco, né? A rede social só tem dicas de investimento, dicas de como ficar mais forte e como estudar. É falar, pois é que você, na verdade, arrancou o lixo. Então, na verdade, você vai fazer isso. Tem coisa boa. Fazer. Exatamente. Boa. E aí, Helene, mais alguma? Não, aqui foi. É com vocês agora, cada um... Encerramento, redes sociais, agradecer demais a presença de todos aqui. Cara, eu sempre aceito quando o papo é inteligente, cabeça. Falei, o Guilherme, o Jorge, conheci um pouco do trabalho do Jorge também. Fiquei feliz depois que eu vi uns podcasts seu. Falei, cara, vamos lá porque vai ser muito legal a conversa. Então, nós somos aliados, na verdade. Falei isso pro Jorge um pouquinho antes da gente entrar no ar, que eu não vejo... outros profissionais, outros intelectuais, às vezes parece que ocupa espaços de mercado similares ao nosso, mas quando você tem um propósito espiritual e você faz isso por um propósito, por um legado, na verdade eu verdadeiramente vejo como aliados, porque o trabalho é tão hercúleo, é tão abismal, imenso, que se você não tiver muitas vidas e muitas inteligências e muitas pessoas dispostas a fazer um sacrifício de legado, é algo que beira o impossível, verdadeiramente. E eu acho que assim, eu fico feliz de ter pessoas que estão se mobilizando e fazendo isso com um propósito de vida também. Eu gosto bastante do trabalho do Guilherme, eu acho que é essencial, preenche lacunas que são extremamente importantes. E estou sempre aberto a bater um papo inteligente, cabeça. E várias vezes também o pessoal me convida para fazer debate. Cara, debate eu não venho. Tá? E já outros podcasts também, mas por que você não te convidou isso aqui? Cara, você me convidou pra debater com o fulaninho lá não sei o quê, que vai voar cadeira, copo, jujuba e tipo assim, não vai gerar nada de inteligente. Entendeu? Mas quando é pra sentar numa roda de conversa... Joana talking English. Cara, pior é que eu gosto muito de debater, mas eu acho um desperdício vital e energético tão absurdo, porque a gente tem tanto trabalho pra fazer. Pô, sentar 2, 3, 4 horas, a gente fica aqui conversando pra ficar debatendo com uma pessoa que já está convicta que é um inimigo e um antagonista ideológico seu, não tem nada pra agregar, é puro entretenimento, entendeu? Eu acho que assim, tem espaço pro entretenimento, pro debate também, quem quer vir pra porrada vai pra porrada, tem lutador profissional. É legal. É legal e a gente se diverte, mas a gente tava falando, os grandes debates que você teve aqui, sabe, você tava me recomendando como um entretenimento máximo da sociedade contemporânea. Turma. Marcelo Brigadeiro e Paulo Cogos com participação especial de Nando Moura, é um clássico da internet brasileira. Prepara uma comida, prepara um rango e assiste. É um clássico. Tava citando frases aqui. Bem como o Nicolas Ferreira e Nando Moura são clássicos da internet. O Vilela protagonizou esses... Se acabar a humanidade, os caras desenterrarem tudo isso daqui, isso vai estar no estudo dos caras. Esse episódio tá lá. Eu acho que é um highlight da internet brasileira, tem que ter um recorte. Eu concordo com isso. Então, obrigado pela conversa de alto nível aí, obrigado pela intermediação também. Os caras estão dando sugestões aqui de filme, né, Helene? Passou alguns aqui. Felicidade Não Se Compra. Excelente. Quarto, qualquer outro? Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Esse é excelente. Eu tô produzindo um agora. Tô produzindo um filme agora, vai chamar Enquanto Eu Viver. É um filme sobre restauração matrimonial, sobre a luta pelo casamento. Em breve, nos cinemas. Bom, não sei se tem a ver aqui ou se vocês têm informações suficientes também. Estão pedindo para vocês opinarem sobre os legendários. Vocês sabem sobre, querem opinar? Cara, eu fiz. E aí? Eu fiz o Legendários. Cara, eu acho que assim... Tá tendo um ataque absurdo, né? Eu acho que tudo que ganha uma grande popularidade... Polariza. Por que eu acabei fazendo? Cara, porque eu fui como um estudioso, verdadeiramente. Não por sentir uma necessidade afetiva, relacional. Vários amigos começaram a falar, vai. Eu falei, eu vou lá, vou estudar e vou investigar o que está acontecendo para estarem falando com tanto fervor sobre isso tudo. E assim, analisando tudo que está lá, até como profissional da área, tem muita coisa válida e verdadeira.
Perfeito. Os métodos ali catalíticos e catárticos que eles usam vai gerar uma quebra dessas camadas. São métodos que a gente ensina, com certeza. A gente ensina e pratica isso. É que eu, particularmente como profissional, prefiro muito mais o processo catalítico do que o catártico. Porque o catalítico ele é homeopático, progressivo e controlado. Tá. Porque eu uso um catalisador para sugerir uma quebra de personalidade ou de algo que é disfuncional. Isso gera uma quebra, um processo reflexivo e uma nova integração. Você vai moderando ele, né? Você vai ajustando. Modulando aumenta a intensidade, diminui a Perfeito. intensidade. Eu prefiro muito mais o processo pedagógico extensivo do que intensivo. Perfeito. Mas eu não invalido o processo de imersão catártica intensiva, que é o que é. É um processo imersivo de catarse e tem muitas camadas. Tratamento de choque tem muitas camadas. É uma mistura de um processo devocional muito grande a Cristo com acampamento militar superação e física. Superação física. É uma conjunção de todas e todas elas orbitando na sua cabeça, na sua psique. E você, ao mesmo tempo que você precisa carregar uma mochila de 20 kg nas tuas costas, você tem que focar na tua sobrevivência, tem que tomar cuidado porque tem cobra, tem jaguatirica, tem onça e assim, não é um medo ilusório, é real ali. Uhum. É provável que esses animais não cheguem em você. E cara, isso é uma coisa muito louca, porque eu, por exemplo, um benefício que eu senti, eu fui para o retiro e antes do retiro eu tinha uma certa cautela, por exemplo, com cobras. Teve uma experiência alguns anos atrás que na casa da minha mãe entrou uma cobra e eu estava cauteloso com isso. Perfeito. Quando eu voltei do retiro, eu conseguia perceber que se tivesse uma cobra aqui, eu provavelmente conseguiria ir domar ela e tirar ela do ambiente. Mais facilmente, com certeza. Então eu percebi, sem eu focar ativamente nisso, por você ter que fazer suas necessidades no meio do mato, por você saber que tem uma cobra a qualquer momento, pode entrar na tua barraca, pode picar e você vai ter que ir para o hospital, provavelmente você corre um risco de morte. Você ter que lidar com todas as hipóteses e aceitar que aquilo é um fato real na sua vida, você digere um afeto neurótico que eu tinha, por exemplo, que eu nem sabia, por causa do estilo de vida urbano. Pô, eu acho que eu tinha um certo medo de cobra assim, porque no primeiro dia eu falei assim, porra, tem cobra mesmo aqui. E você tem que lidar com isso. E aí você volta com a conclusão de que não tenho mais medo de cobra. Perfeito. Então, assim, é uma mistura. Eu acho que cada pessoa vai preencher lacunas dentro da sua personalidade diferentes, né? Mas você tem processos catárticos muito poderosos, principalmente quando você tem pessoas que desviaram muito do seu propósito. Sim. E do seu legado. E aí você tem um resgate muito grande, principalmente no processo de imitação do Cristo. Então eu acho que é muito válido para muitas pessoas. É algo que eu faria inúmeras vezes? Não, mas eu acho que é aquela coisa que você pode fazer uma vez, pode fazer sentido, pode ser que para algumas pessoas não faça sentido também, mas eu acho que para a maioria das pessoas vai fazer sentido. Sim. Eu fui lá mais até como cientista investigador e acabei gostando mais do que eu imaginei que ia gostar. Perfeito. E recomendaria, porque a gente está falando aqui de masculinidade e restauração da masculinidade principalmente. Então é uma das temáticas centrais do que a gente se propôs a falar hoje. Todo método funcional é válido. Cara, né? é um aliado. É aliado. É um aliado. A gente precisa de ferramenta. É um aliado. Então, eu recomendo, cara, se você sente algum propósito ou um significado, faz sentido você entrar no mato 3 dias dentro de um processo de observar seu físico, sua psique e o seu espiritual dentro do modelo de Cristo? Faz, então vai. Vai, perfeito. É um aliado. Eu tenho muitos conhecidos que fizeram, pessoas próximas a mim que fizeram, e assim, eu notei frutos. Eu acho que esse é um dado concreto da realidade, sabe? Independente do que possam dizer do processo ou não, eu notei frutos reais. Depende também muito onde... Eu acho que esse é o primeiro movimento. Claro, haverão pessoas que vão estar de sacanagem, sim, haverão lugares, eu não sei como é que tá agora, assim, com a popularização de tudo isso. Mas a questão é, existem frutos. Então eu sou muito... Meu critério tá muito voltado pra isso, sabe? Assim, eu gosto de enxergar. Tá dando certo pra algumas pessoas, tá? Ok. Então... Vai dar certo pra todo mundo, é um negócio que todo mundo vai ter que fazer. Cara, não é assim que funciona. Claro que não. Óbvio que não. O ser humano não funciona no preto ou no branco. Mas pra algumas pessoas vai ser muito válido. Eu acho que sim. É uma alternativa possível. Eu recebi o convite de várias pessoas sérias também. Zero, não teve pressão social. Foi tipo assim, cara, acho que você vai gostar de fazer o Legendários. Oh, legal. Acabou. O assunto acabou. Naquela pessoa, a interação foi essa. Aí veio um outro amigo, uma pessoa que eu respeito, empresário, tudo mais, falou assim, cara, você já fez o Legendários? Falei, não fiz. Cara, eu acho que você vai gostar, cara. Acho que seria legal. E foi uma conjunção de pessoas que eu tenho em alta conta e respeito, falando de maneira despretensiosa. Perfeito. Pô, eu acho que você vai gostar, cara. Vai lá.
foi uma confiança, um voto de confiança que eu dei para várias pessoas, uma multiplicidade de pessoas que eu respeito. Então, por causa delas, eu fui. Não porque eu senti uma vontade absurda, mas, tipo, cara, muitas vezes na minha vida eu não fiz algo quando pessoas que eu confiava muito me falaram que seria bom e me privei dessa experiência. Então, eu criei, há muitos anos atrás, uma determinação de se abre um pouquinho mais. Se permite. E eu acabei tirando coisas muito boas. Eu voltei de lá com um insight muito poderoso de evitar... Eu vou falar isso abertamente, eu vou me ferrar depois em casa, né? Mas, que a barra vai aumentar o negócio. Mas eu falo assim, cara, evita falar não pra sua esposa quando você pode falar sim. Perfeito. E outra coisa essa é boa, hein? Eu não tinha falado abertamente. Se ela estiver vendo, ela vai falar... Agora ela vai falar... É verdade. Tinha um negócio aqui. E a outra coisa que me veio muito é... E eu vi várias vezes eu falando pra minha filha, o papai tá trabalhando, filha, eu não posso te dar atenção agora. E isso, cara, entrou no meu coração como um raio. Legal. Me desmoronou. E aí eu criei um voto também de evitar ao máximo esse tipo de postura, a não ser que fosse verdadeiramente essencial e eu não pudesse dar atenção pra ela, mas que eu fosse remediar isso depois. Então eu vim com esses dois insights dentro de um contexto que eu achava que estava extremamente harmônico, muito um fruto doce. É isso. Isso é o que eu tenho pra compartilhar. Você, Guilherme. Acho que para fazer uma encerramento, só agradecer a participação no programa. Uma alegria porque o Lucas e o Jorge já são amigos, né? Então a gente já tá aí de amigos de longa data e já... O Lucas acho que já há uns 2 anos, né? Já converso com ele, a gente já fez podcast juntos e tal. O Jorge, então, poxa, o irmão mesmo, então... Já é aquela alegria. Quando eu vi a composição, eu falei, caramba, né? Que natural, né? Acho que até que o pessoal do programa nem sabia que eu conhecia. Não. Que eu já conhecia o pessoal, mas já são amigos aí. Então, fico muito feliz com o trabalho que eles estão fazendo, né? Na parte de restauração de matrimônios. Acho que é fundamental. Acho que é um serviço mesmo para o país. Porque, de fato, acho que são o quê? Milhares e milhares de relacionamentos que são... reatados pelo trabalho deles. Então acho que isso é uma das coisas mais importantes que pode ter, né? E, enfim, né? Eu tô nessa jornada intelectual da filosofia que tem, claro, uma intersecção com as virtudes, e isso naturalmente também fortalece as coisas, né? Mas é isso, agradecer a participação no podcast e parabenizar pelo trabalho de restauração de matrimônios, que eu entendo que é um serviço muito grande. Boa. Eu também queria agradecer, foi uma grata surpresa, né? Eu já tinha ouvido falar do trabalho do Lucas já algumas vezes por conta de alunos em comum e tudo mais, mas foi muito bom essa interação nossa, né? Esse alinhamento. Eu costumo dizer assim que a verdade é uma só, né? Então, se a gente está honestamente buscando a ela, a gente vai ter que falar a mesma linguagem no limite, sabe? A gente vai ter que estar falando a mesma coisa. Se a gente for honesto... Convergente, né? Vai ter que ser convergente. Se a gente estiver sendo honesto, a gente vai ter que ser convergente. Foi muito bom, assim, muito bom mesmo o papo. Gostei demais. Gostei demais do tema também. E gostei... o Gui, nem posso falar isso que a gente falou, né? A gente é irmão já há bastante tempo. A gente já pensa com a cabeça mais ou menos parecida já há bastante tempo. Nós dois somos meio estranhos, assim, há bastante tempo, os dois. Normal. Mas é isso, assim. E esse assunto, eu acho que é um assunto que a gente precisaria falar muito mais, sabe? É aquilo que o Lucas falou, a gente tem uma trincheira gigante, né? Gigante. O Gui, indiretamente, ele fala muito para casamento, muito para relacionamento, fala de virtude e ajuda muitas pessoas, homens a amadurecerem, né? Ele faz um legendário diferente. Mas quem acompanha lá, acompanha, sabe que é quase isso, né? É um movimento também, assim, de amadurecimento. E é isso, meu convite é as pessoas a entrar na trincheira, sabe? Eu acho que as pessoas têm que entrar nessa trincheira, mais gente na trincheira. Pessoas que acreditam na família precisam entrar na trincheira. E... tirem da cabeça, assim, que é um mercado saturado. Não é. Que tá, sinceramente falando pela família, não é. Para profissionais bons, não tem saturação. Não tem saturação. Não tem mesmo. Obrigado demais, Lene. Agora falta você fazer o encerramento. É isso aí, ó. Deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, se tornar membro. Não custa nada dar like, custa né, nada, cara? não custa nada. E se inscrever. 40% do nosso público aqui é de não inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo safado e não inscrito, se inscreve. Se inscreve, né? Aí, safado. Estamos chegando em 6 milhões aí. Então, 5 milhões e 200. Incrível. Falta um pouquinho, falta a sua inscrição, né? Agradecer a nossa querida Insider, né? Que tá sempre com a gente. Chegando aí. o Dia das Mães, aproveita para dar um presentão para tua mãe. Comprou ainda, Link na descrição, QR Code
code na tela com o nosso cupom. É isso aí. Agora é hora de você brilhar. Agora, pra provar que você chegou até aqui, escreve... O que o pessoal escreve nos comentários? Tanta coisa saiu aqui, cara. Não, saiu muita coisa legal. Escreve aí, Goku ou Saitama. Se você é do time Saitama, escreve Saitama. Se você é do time Goku, escreve lá. É isso aí. É isso? É isso. Beleza. E próxima vez que for fazer salada de fruta, o que você tem que fazer? Tem que desfrutar. Exatamente! Óbvio. Obrigado demais, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E que bom que vocês vieram. Valeu! As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito.